segunda casa será maior que a primeira. Olá, bom dia, família de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus eterno Pai, a comunhão do Espírito Santo e a graça liberada por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Hoje nós estamos no 37º dia do nosso propósito de oração. Chegamos na reta final e essas últimas 4 lições nós vamos estar falando sobre a vontade de Deus, que é o tema de hoje. Estaremos aqui relacionando os atributos de Deus, a vontade de Deus e o poder de Deus. Eu vou usar um pouquinho mais de tempo do que os nossos áudios convencionais. E quero pedir a sua atenção de forma muito especial. Não pare de ouvir esses últimos 4 áudios no meio deles. Assista até o final, ouça até o final, porque Deus falou profundamente no meu coração algo que, se nós entendermos na essência essa verdade, a nossa vida jamais será a mesma. E nós teremos a dimensão plena da glória da segunda casa. E você que chegou até esse momento, até esse ponto do nosso propósito de 40 dias de oração, de jejum, de clamor a Deus, eu quero que você saiba de uma coisa: nada daquilo que a gente faz, ou melhor, tudo aquilo que a gente faz para o Senhor, existe uma recompensa, existe um galardão. E eu quero declarar uma unção de vitória sobre a sua vida nesses dias. Por isso, eu quero muito a sua atenção, a sua concentração dentro desse entendimento. E hoje nós vamos falar sobre a vontade de Deus. Então, amanhã nós estaremos numa sequência entre o amor, a graça e a misericórdia. Porque essas são as virtudes principais da natureza de Deus. A natureza de Deus está vinculada às suas virtudes, que é Pai, Filho e Espírito Santo, amor, graça e comunhão. Nós vamos hoje falar sobre a vontade de Deus. E a vontade de Deus é trazer salvação. Agora, é preciso que a gente entenda uma coisa, que a gente desmistifique uma coisa. Salvação não é o ato de você pegar alguém de um lugar, tirar ele e colocar em outro. Como muitas vezes nós pensamos que é salvação. Nós achamos que salvação é Deus nos tirar desse mundo e nos levar para o céu. Não, a vontade do Senhor é gerar salvação em nós aqui na terra, para que assim como sejamos na terra, possamos ser no céu. Então, salvação na essência é nós nos tornarmos a imagem e semelhança do Senhor, emanando as suas virtudes. A única coisa que salva o homem deste mundo é o homem se tornar a imagem e semelhança de Deus. Por isso, a vontade de Deus está ligada diretamente a Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que diz assim: então determinou Deus, façamos o ser humano a nossa imagem de acordo com a nossa semelhança, dominem eles sobre... E aí segue a narrativa.
os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Especificamente a serpente. Domine a serpente, domine o inimigo. Observe uma coisa, o Senhor nos fez para sermos a sua imagem e semelhança, essa é a vontade de Deus, e que a gente domine. Por isso que o domínio próprio é uma virtude, é um fruto do Espírito. E quando nós perdemos o domínio, e quando nós não nos assemelhamos ao Senhor, nós estamos perdidos. Nós estamos mortos e precisamos de salvação. Precisamos de voltar à origem. Essa é a glória da segunda casa. É preciso que nós entendamos que tudo gira, não é em torno de Deus. Tudo gira no próprio Deus. Porque o poder de Deus, ele é manifestado para cumprimento da sua vontade, ou seja, a vontade de Deus está acima do seu poder. Porque o poder, ele é manifestado exatamente para executar a vontade. E nós pensamos que tudo de Deus gira em torno do poder. A nossa cabeça está voltada para o poder, quando na verdade o nosso espírito deve estar voltado para a vontade de Deus. E aí nós vamos entender aqui, através da palavra de Deus, que essa vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, quando o Senhor nos chama com este propósito de sermos a sua imagem e semelhança, e é importante nós entendermos isso aqui, irmãos. Sermos a imagem e semelhança de Deus não é sermos Deus. Porque existe 3 tipos de natureza de pessoas. Existem pessoas que entendem que são a imagem e semelhança de Deus e buscam as suas virtudes e vivem conforme a natureza de Deus. Tem aquelas pessoas que pensam que é Deus e tem aquelas pessoas que pensam que são maiores do que Deus, que é a síndrome de Lúcifer. E eu quero dizer uma coisa, você não é Deus e nem você é maior do que Deus. Você é uma criatura feita à imagem e que tem a semelhança de Deus. Então é importante nós entender o nosso devido lugar, o nosso atributo, a nossa missão. Porque a nossa missão é essa, irmãos. O nosso propósito é esse. Não adianta você se empoderar na terra e não manifestar a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz, 1 João capítulo 2, versículo 17, diz assim: o mundo e suas cobiças passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A verdade é que aquele que ama a Deus procura fazer a sua vontade. Devemos orar a Deus pedindo que Ele nos ensine sua vontade. Essa é a verdade. A vontade de Deus é que vivamos de maneira santa, fazendo o bem e sendo grato. Quem faz a vontade de Deus é abençoado, irmãos. O Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 2, quando fala sobre o poder de Deus, que esse poder está ligado à virtude e não ao empoderamento de demonstração de força, nós fazemos equívoco nisso. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós pensamos que esse poder de empoderamento de fazer as coisas. Não, é receber. Tem uma versão que é mais perfeita e ela traz: e recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis o quê? Vocês vão receber a semelhança de Deus ao descer sobre vós o Espírito Santo. Só que nós achamos que é através do poder que nós vamos vencer. Você acha que Jesus Cristo veio aqui manifestar poder? Não, ele veio aqui manifestar a vontade de Deus, a vontade do Pai. É tanto que ele foi crucificado exatamente no momento em que ele não fez uso do poder. Ele fez uso da vontade de Deus, e a vontade de Deus é que ele emanasse as virtudes, que é perdão, graça, misericórdia,
bondade, longanimidade. Ele manifestou a vontade, ele não manifestou o poder. Você acha que se fosse para manifestar o poder alguém, ele continuaria sendo o Jesus? Só que a cruz levou ele a ser o Cristo. E o Cristo, o Jesus, ele tem essa natureza do poder de Deus. Mas o Cristo tem a natureza da vontade de Deus. E a gente precisa entender que o nosso grande sentido na vida não é ter uma vida que é empoderado de coisas, é manifestar uma vida de semelhança ao Criador. E essa semelhança está por onde? Pela humildade, pela simplicidade, pela vida virtuosa do amor. Por isso que João capítulo 6, verso 37 ao 40 diz: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. É preciso eu entender isso aqui. O que Jesus está dizendo, ele está falando sobre a vontade, e ele não veio aqui fazer a vontade humana, ele veio aqui fazer a vontade do Pai que está no céu. A vontade humana é imensa, por isso que ele ensina a orar assim: seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Então Jesus veio aqui para revelar a semelhança do Pai e não demonstrar o poder do Pai. Por quê? Quando o Senhor fez todas as coisas no Éden, na criação, foi uma manifestação do seu poder. E quando ele vai fazer o homem, ele revela a vontade. E quando tudo inicia por uma vontade de Deus. Então, escuta isso aqui, irmãos. Os atributos de Deus é onipotência, onipresença e onisciência. Esses são os atributos de Deus. Qualquer principiante de teologia, qualquer mínimo que seja, que tenha mínimo que seja de conhecimento, vai saber que os atributos de Deus giram em torno disso. A natureza de Deus gira em torno do amor, da graça e da comunhão que se dá em meio à misericórdia. Por isso, nós, seres humanos, andamos, por quê? Porque os atributos estão ligados ao poder. E as virtudes estão ligadas à vontade. E nós pensamos que a nossa vida vai ser suficiente, ou que nós vamos manifestar aqui a nossa verdadeira identidade através da onipotência, da onisciência e da onipresença. Por isso que todo homem quer estar em todo lugar, por isso que todo ser humano quer saber de todas as coisas, por isso que... E na verdade, esse é o poder de Deus, esse poder o homem não tem. Mas nós ficamos correndo atrás do poder, é tanto que nós queremos o Espírito Santo para demonstrar poder. Quando na verdade o Senhor não quer que a gente ande nesse universo do poder, da onisciência, da onipresença e da onipotência. Nós não podemos, quem pode tudo é Deus. Nós não temos ciência de tudo, quem tem ciência de tudo é Deus. Nós não estamos presentes em todos os lugares, quem está presente é Deus. Ele quer que a gente ande na vontade. E a vontade é o quê? É o amor, é a graça e a comunhão. E esses três assuntos nós vamos estar tratando nas nossas próximas 3 lições. Vamos falar sobre a vontade de Deus, que é amor, graça e comunhão. Amém? Que o Espírito de Deus esteja iluminando os olhos do nosso coração para que possamos entender esta mensagem. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 18, 23: teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano, o Senhor, ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos meus caminhos
e viver? Observe que, em concordância com Efésios 1, 9 e 10, que diz: e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Deus não tem prazer algum na morte do ímpio, ou seja, de uma pessoa que não entendeu a vontade dele através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o Salmo 37, 34 diz: espera no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Então, existe aqui um propósito de Deus, que é que nós vivamos de acordo com a vontade de Deus. E tem muita casa, tem muita família, tem muito país que está indo de mal a pior, porque não estão manifestando a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente emane virtude, força e graça, misericórdia e o amor. Que Deus nos abençoe, que sejamos a imagem e semelhança do Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome nessa manhã gloriosa, que o teu Santo Espírito esteja nos conduzindo para o centro da tua vontade, para o cumprimento do propósito pelo qual o Senhor nos criou. Que o Senhor é maravilhoso e o teu plano é perfeito, Pai. Nos ajude o teu povo a entender a tua vontade. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão e minha irmã, você que ainda não é inscrito no canal da igreja, faça sua inscrição, dê o seu like, compartilhe a nossa mensagem, acione o sininho e que Deus te abençoe. Até amanhã, com a graça de Deus.